caveiras de cristal estão entre as descobertas mais controversas de toda a arqueologia. Especialistas estão divididos sobre se são artefatos antigos genuínos ou falsificações mais recentes, e até serviram de inspiração para um filme de Indiana Jones. Até agora, 13 supostos crânios de cristal foram encontrados, todos esculpidos em blocos sólidos de quartzo com uma precisão impressionante. O registro mais antigo deles vem do início do século XIX. Na época de sua alegada descoberta, o primeiro crânio de cristal foi afirmado ter entre 2 e 5 mil anos de idade. Essa afirmação é impossível de verificar porque o quartzo não pode ser datado com precisão. Também foi alegado que o primeiro crânio foi descoberto em um antigo templo maia. Essa afirmação também não pode ser verificada. No entanto, há razão para acreditar que podem ser falsificações. Uma análise de 2007 de 4 dos crânios realizada por uma equipe de cientistas americanos e britânicos concluiu que a tecnologia usada para criar os crânios não estava disponível até o século XIX e que 3 dos crânios tinham origens do século XX. Claro, a contra-argumentação é que os antigos maias podem ter tido tecnologias que não conhecemos. Este debate provavelmente não terminará tão cedo. Há um mundo inteiro abaixo dos nossos pés do qual nunca pensamos. Pegue a região da Dobrogea, por exemplo, um território antigo que fica entre a moderna Bulgária e a Romênia. Em 1916, arqueólogos cavando fundo abaixo do planalto de Lemanu, na Dobrogea, fizeram uma descoberta estranha. Sob os habituais fragmentos de cerâmica e porcelana, eles encontraram paredes pintadas e grafites antigos romanos e gregos. Quanto mais cavavam, mais surpreendentes se tornavam as descobertas, até perceberem que tinham desenterrado toda uma rede de túneis antigos. O sistema de túneis é quase elaborado e ramifica-se em tantas salas e cavernas que você poderia quase descrevê-lo como uma série de bunkers. Mesmo que fosse totalmente desconhecido pelos especialistas da época, as pinturas nas paredes indicavam que foi construído há mais de 2.000 anos e permaneceu em uso até pelo menos o século X. Os túneis se estendem por mais de 12.000 pés, e ainda assim as marcas de cinzel indicam que foram todos cavados à mão. Isso é uma façanha impressionante de trabalho e ainda não temos ideia do porquê foi feito. Não falta candidatos quando se trata de tentar descobrir quem fez os chamados ídolos dos olhos de Tel Brak. Eles são antigos e vêm de uma parte da Síria que foi ocupada pelos sumérios, os acádios e os babilônios. Isso significa que podemos restringir o campo, mas não sabemos qual cultura agradecer pelas curiosas estátuas de alabastro. Elas variam de tamanho, de alguns centímetros a 1 ou 2 pés, e foram desenterradas à sombra de uma estrutura conhecida como o Templo do Olho. Os olhos salientes das esculturas, que podem ter sido usados como tributos aos deuses do templo, levaram muitos teóricos da conspiração de OVNIs a sugerir que esta antiga cultura síria pode ter tido contato com extraterrestres, mas é provável que tenha um significado mais simbólico que nós, com nossos olhos modernos, não conseguimos decifrar ou entender. Talvez todos estejam completamente errados, e estas sejam na verdade nada mais do que estátuas inofensivas de corujas. Isso parece improvável, porém. Quando você vê pela primeira vez a Mina da Pedra do Dragão em Lancashire, Inglaterra, seu primeiro pensamento provavelmente será que deve ser um cenário de filme. Talvez o último filme do Hobbit ou Senhor dos Anéis tenha sido filmado aqui, ou talvez tenha sido reservado para a próxima edição da longa série Indiana Jones. Na verdade, não é nada disso. A aparência única desta mina surgiu mais por acaso do que por projeto. Este local era originalmente conhecido como a Mina de Pedra Salão dos Gigantes, um nome impressionante por si só, mas ganhou seu apelido ainda mais impressionante quando o teto da mina desabou, expondo sedimentos multicoloridos na rocha e criando uma enorme formação rochosa redonda que todos dizem parecer com o olho de um dragão. Sua aparência curva é, na verdade, uma ilusão de ótica. Quando você está de pé embaixo dela, o teto parcialmente desabado é perfeitamente plano. O desabamento do teto tornou inseguro para a mina continuar operando, mas pelo menos deu a Lancashire uma nova atração turística como compensação. Tecnicamente, os visitantes não têm permissão para entrar, mas muitos encontram uma maneira de fazê-lo mesmo assim. Todo o sítio arqueológico de Sei White, no Peru, está cheio de maravilhas antigas. Mas por causa da existência do magnífico monólito de Sei White, tudo o resto quase é esquecido. Há muitos séculos, Sei White era onde o povo Inca se reunia para cerimônias, encontros e festivais religiosos. Nessas ocasiões, eles agradeciam aos deuses da água, e acreditamos que a água é o que o monólito de Sei White representa.
O que os historiadores não conseguem concordar é quão longe essa conexão com a água vai. Uma teoria é que é apenas uma escultura elaborada esculpida com canais decorativos que permitem que a água corra por ela. Porém, alguns especialistas acreditam que tem um propósito muito mais sofisticado. Eles acreditam que é uma réplica topográfica em miniatura de Sei White como apareceu na época, e o monumento é uma espécie de modelo de cidade em escala que eles poderiam usar para planejar e testar sistemas de irrigação. Certamente, há áreas do monólito que fazem sentido como rios e túneis de água. Se isso realmente foi um dispositivo de teste de irrigação, os incas podem ter estado ainda mais à frente do seu tempo do que já acreditávamos. Um significado espiritual é a resposta mais óbvia, mas a resposta não cobre todas as perguntas. Acredita-se geralmente que o instrumento musical mais popular no Antigo Egito era o sistro, e ainda assim pode não ter sido usado como instrumento musical. Isto é como um sistro se parece, e se seu design é familiar, provavelmente é porque você o viu em centenas de esculturas e pinturas egípcias antigas sem nunca perceber. De acordo com a lenda, sacudir um sistro trazia boa sorte. Se o Nilo estava inundando, você sacudia um sistro para ele. Se seus entes queridos estavam doentes, você também sacudia um sistro para eles. Os instrumentos podiam ser feitos de quase qualquer material, incluindo latão, argila e madeira, e faziam um som alto e tilintante quando sacudidos. Com base nas obras deixadas por nós pelos egípcios, elas parecem ter sido possuídas por mulheres mais comumente do que por homens. Curiosamente, exemplos de sistros minoicos antigos foram encontrados na ilha de Creta e em seus arredores, e parecem ter muitas semelhanças com as variantes egípcias. Ainda mais curiosamente, as versões em argila dos instrumentos não poderiam ter produzido um som viável para a música. Então, para que propósito elas realmente serviram? Poderíamos falar sobre as maravilhas antigas do Peru o dia todo, mas por enquanto vamos nos limitar a falar sobre Puquios. Pensa-se que este sistema hidráulico foi criado pela cultura Nazca, que também foi responsável pelas famosas linhas de Nazca. De cima, este local parece uma série de entalhes espirais e poderia ser interpretado como uma obra de arte, mas serve a um propósito muito mais prático do que isso. As espirais são canais de superfície que levam a reservatórios e aquedutos subterrâneos. Graças à existência dos Puquios, as pessoas que viviam aqui em tempos antigos tinham um abastecimento de água do qual podiam confiar durante a estação seca. Isso era especialmente importante nesta parte do mundo, porque a estação seca às vezes podia durar mais de um ano inteiro. Tamanha é a sofisticação deste sistema de água que os arqueólogos inicialmente assumiram que ele deve ter sido criado pelos espanhóis após a chegada deles na região, em vez das pessoas que estavam aqui antes deles, que foram consideradas muito primitivas para tê-los criado. Essa suposição foi tanto arrogante quanto racista. Os espanhóis usaram este sistema, mas não o criaram. No topo do Monte Nemrut, na Turquia, um local que requer uma subida de pouco mais de 7.000 pés para alcançar, você encontrará uma série de grandes estátuas ao redor de um túmulo. Sabemos que o túmulo tem aproximadamente 2.100 anos, mas não sabemos por que foi construído em um local tão difícil de acessar ou para quem foi feito. A maioria dos historiadores concorda que o ocupante era provavelmente um governante antigo, mas não sabemos sobre qual povo ele governou. A resposta óbvia é o rei Antíoco I, Teos de Comagene, já que uma estátua de sua semelhança existe neste local, cercada por esculturas adicionais de cabeças gigantes e animais. A identidade das outras cabeças gigantes é desconhecida, e a razão pela qual não podemos afirmar definitivamente que o túmulo pertence ao rei é que sua câmara funerária nunca foi encontrada. Apesar de todas as evidências no local parecerem indicar que ele está enterrado lá, a câmara em si ainda está escondida dos arqueólogos. O site inteiro é uma farsa de algum tipo, como uma grande piada antiga, ou está a tumba enterrada em algum lugar dentro da montanha? Embora a maioria das cavernas sejam esculpidas pela natureza, algumas foram criadas ou aprimoradas por mãos humanas. As cavernas de Barabar Hill são um ótimo exemplo do que queremos dizer. Localizadas na Índia, as cavernas de Barabar foram esculpidas durante os dias do Império Maurya, há mais de 2.300 anos. A entrada distinta para Lomas Rishi, a mais famosa de todas as cavernas encontradas aqui, é o arco de chakra sobrevivente mais antigo conhecido. O design foi um marco da arquitetura de rocha na Índia por séculos e pode ter começado aqui. Acredita-se que os construtores criaram o design primeiro em madeira e depois passaram a replicar seu trabalho em pedra após aperfeiçoar o design. Retornando aos tempos da antiguidade, as cavernas eram usadas como santuário por seitas religiosas e seus líderes, incluindo Makali Gosala, o fundador da seita Ajivika.
Algumas das inscrições que podem ser encontradas dentro das cavernas também têm relevância em hindi e budista. As câmaras internas duplas das cavernas foram polidas para que qualquer cântico ou canto que ocorria dentro delas ecoasse. O local de Sahasralinga, na Índia, é tão popular entre os fãs de ficção científica quanto entre os arqueólogos. Isso porque as inúmeras esculturas nas impressionantes formações rochosas no local se parecem muito com os famosos dialetos da série Stargate. Você encontrará as esculturas em Karnataka se algum dia quiser ir dar uma olhada nelas. Nem mesmo os moradores locais sabem quem fez essas esculturas. O local foi deliberadamente inundado para se tornar um reservatório há muitos anos, e parece que todo o conhecimento do que aconteceu antes foi perdido naquela época. Quando o reservatório foi drenado e Sahasralinga foi revelada, os arqueólogos não faziam ideia do que pensar. Algumas das formas e entalhes vêm com inscrições, mas infelizmente as inscrições estão muito desgastadas para que possamos entendê-las. Curiosamente, não há sinal de marcas de ferramentas em ou ao redor de nenhum dos entalhes. É quase como se eles tivessem sido feitos usando algum tipo de tecnologia avançada de corte de pedra, mas isso seria impossível. Pelo que sabemos, nenhuma tecnologia desse tipo existia quando as pedras foram cortadas. Este é agora um local famoso mundialmente, mas ainda sabemos muito pouco sobre como foi criado. Encontrar um antigo mosaico romano na Itália pode não parecer especialmente raro ou implausível à primeira vista, mas espere até ouvir onde este foi descoberto. É o belo piso do que teria sido uma enorme vila romana e foi encontrado sob a lama e a grama de um vinhedo em Negrar di Valpolicella, ligeiramente ao norte de Verona. O frustrante sobre esta descoberta é que ela poderia ter sido feita há um século. Arqueólogos notaram a presença de artefatos romanos na vinha em 1922, mas decidiram que não valia a pena continuar escavando e deixaram o local intocado. Se eles tivessem cavado alguns metros a mais na terra, teriam encontrado o piso de mosaico, que é coberto por fantásticas representações de pássaros e frutas ali mesmo. A vinha faz parte de uma comuna, então quaisquer escavações adicionais terão que ser realizadas com a permissão dos ocupantes da comuna, que provavelmente terão que ser compensados financeiramente pela perda temporária ou permanente de sua vinha. Essa camada extra de complicação pode significar que a vila completa nunca seja escavada, e nunca obtenhamos uma resposta para a pergunta de quem pensou que plantar uma vinha em um piso de mosaico era uma boa ideia em primeiro lugar. Em seguida, temos a Gruta Shell de Margate, na Inglaterra. Isso pode não ser uma criação tão antiga quanto alguns dos lugares e artefatos que vimos neste vídeo, mas é igualmente misterioso. A versão oficial da história da gruta é que ela foi descoberta por acidente quando um fazendeiro cavou um pouco mais fundo em sua terra do que pretendia em 1835. Depois de quebrar o teto da gruta, ele saltou pelo buraco e encontrou-se dentro de uma estrutura maciça cobrindo mais de 2.000 pés quadrados, cada centímetro coberto por mosaicos de conchas. É impossível contar quantas conchas há dentro da gruta, mas são pelo menos 4 milhões. As conchas foram testadas e comprovadas como originárias da área local, mas o estilo do design incorpora elementos da Grécia Antiga e do Oriente Médio. Infelizmente, não foi possível realizar testes de datação por carbono nas conchas. O agricultor ofereceu visitas guiadas à gruta ao público muito antes de permitir a entrada de arqueólogos. Então, quando o fez, tudo já havia sido contaminado pelas lâmpadas a gás que ele instalou nas paredes para que as pessoas pudessem ver no escuro. Nas paisagens encantadoras da montanha Conwy, no país de Gales, foi feita uma descoberta incrível que nos leva de volta 3.400 anos ao coração da Idade do Bronze. O detectorista de metais George Borrow desenterrou 2 peças de um raro molde de machado, notavelmente bem preservadas e com aproximadamente 20 centímetros, enterradas a cerca de 18 polegadas de profundidade no solo. Estes não são apenas quaisquer artefatos. Eles eram usados para fundir paus-taves, um tipo de machado intrinsecamente ligado às extensas minas de cobre em Great Orme, em Llandudno, uma das maiores fontes de cobre da Europa na época. O que é particularmente fascinante é o debate que se seguiu sobre se essas peças de molde, encontradas frente a frente e aparentemente incompletas uma sem a outra, deveriam ser consideradas como um único artefato ou itens separados. O argumento levou a um inquérito em Ruthin, onde foi determinado que, apesar de sua natureza complementar, elas deveriam ser classificadas como itens distintos sob a lei do tesouro devido às suas diferentes decorações. Esta decisão está de acordo com decisões anteriores, como partes de uma carruagem encontradas em Pembrokeshire.
A proximidade do artefato com a mina de cobre de Great Orme sugere que eles podem ter sido enterrados cerimonialmente ao fim de sua vida útil, adicionando uma camada de significado histórico e cultural ao achado, verdadeiramente um tesouro das profundezas da história galesa. Descobertas de artefatos de ouro da Idade do Bronze não são necessariamente incomuns na Dinamarca, mas este enorme tesouro de espirais de ouro encontrado recentemente em Boeslunde está longe de ser comum. Arqueólogos encontraram cerca de 2.000 amostras quase idênticas de espirais enterradas juntas no chão e não têm ideia do porquê. Uma possibilidade é que fossem itens decorativos e estivessem outrora presos a roupas como acessórios. Após 3.000 anos, todos os elementos materiais das roupas apodreceram até virarem nada, mas as espirais de ouro ainda estão aqui. É impossível ter certeza sobre essa teoria, porém, e mesmo que fosse provada verdadeira, não explicaria por que tantas delas foram enterradas no mesmo lugar. Pensa-se que o ouro era um símbolo do poder do sol, de acordo com os costumes dinamarqueses na época em que as espirais foram feitas. Isso significa que o proprietário deste tesouro era provavelmente um membro da família real, ou, na falta disso, um sacerdote de alto escalão. Todo o tesouro está agora exposto ao público em um museu próximo, mas a placa que os acompanha confirma que sua origem e significado são um mistério. Apesar de ser o animal nacional oficial da Escócia, os unicórnios são criaturas míticas, ou pelo menos foi isso que sempre nos ensinaram. Tecnicamente não é o caso. O Elasmotherium sibericum, também conhecido como unicórnio siberiano, definitivamente existiu em tempos pré-históricos. Na verdade, ele pode até ter caminhado entre os primeiros humanos, o que explica a crença persistente em unicórnios que continua até hoje. Até muito recentemente pensava-se que os unicórnios siberianos foram extintos há 200.000 anos. Muito recentemente, um novo estudo publicado na revista científica Nature Ecology and Evolution confirmou que a análise de mais de 20 conjuntos de restos de unicórnios siberianos provou que eles sobreviveram na Europa Oriental e na Ásia Ocidental por muito mais tempo do que isso. A espécie provavelmente não foi extinta até 39.000 anos atrás, o que teria dado aos primeiros humanos tempo de sobra para se familiarizarem com eles. A espécie era mais estreitamente relacionada ao rinoceronte do que ao cavalo, por isso pode não se parecer muito com o tipo de unicórnio tão frequentemente visto na ficção, mas era uma criatura viva real, apesar de tudo. Mencionamos logo no início deste vídeo que podemos ter finalmente encontrado sinais de vida em Marte, mas será que deveríamos estar prestando mais atenção em Vênus? Talvez sim, porque um novo estudo publicado em setembro de 2020 sugere que pode haver vida no planeta escaldante flutuando em suas nuvens venenosas. A nova e controversa teoria vem do fato de que um gás chamado fosfina foi detectado na atmosfera do planeta. A fosfina é feita de fósforo e hidrogênio e está associada à vida porque os micróbios que a produzem são frequentemente encontrados dentro de criaturas vivas. Os pinguins produzem fosfina em seus intestinos, assim como muitas criaturas que vivem em pântanos. Também é possível sintetizar fosfina dentro de fábricas, mas não existem tais instalações industriais em Vênus, ou pelo menos nenhuma de que tenhamos conhecimento. Também não há pinguins em Vênus, então a presença do gás na atmosfera é um mistério total. Há tanto ácido sulfúrico lá que nenhuma forma de vida de que tenhamos conhecimento poderia sobreviver a ele. Portanto, se houver vida em Vênus, ela deve ter uma bioquímica inteiramente diferente de qualquer coisa que já encontramos. É um pensamento fascinante. Determinar a diferença entre o que é uma ferramenta de pedra e o que é apenas um pedaço de pedra não é uma tarefa fácil e requer um arqueólogo ou cientista especializado para fazê-lo. Mesmo assim, alguns de seus pares provavelmente discordarão. É por isso que esta próxima descoberta é tão polêmica. Arqueólogos no noroeste do Quênia afirmam ter descoberto o conjunto mais antigo de ferramentas de pedra do mundo e dizem que elas têm mais de 3 milhões de anos. Isso é muito antes do tempo do Homo sapiens e um total de 700.000 anos antes da existência conhecida de quaisquer ferramentas de pedra em qualquer outro lugar do mundo. Se esses objetos forem genuinamente ferramentas de pedra, eles precedem a existência de qualquer espécie de Homo, seja Homo sapiens, Homo erectus ou qualquer outra. Nem mesmo os neandertais recuam tanto assim. Os especialistas no local acreditam ter encontrado ferramentas de gume afiado com até 6 polegadas de comprimento e lascas quebradas de rochas próximas que podem ter sido usadas como bigornas primitivas. A doutora Sonia Harmand, da Universidade de Stony Brook, está certa de que o formato das pedras não pode ter sido alcançado por forças naturais e que suas técnicas de datação são sólidas.
O candidato mais provável para o inventor ou proprietário das ferramentas é um hominídeo do gênero Kenyanthropus, cujos restos foram encontrados a cerca de 1 milha de distância. Já abordamos o tema da Guerra Civil Americana, que terminou há mais de 150 anos. No entanto, as relíquias e destroços dessa guerra ainda aparecem ocasionalmente no leito marinho ao redor da costa da América, e uma das descobertas mais significativas surgiu muito recentemente. Este vapor da era da Guerra Civil foi encontrado usando tecnologia de sonar na costa norte da Carolina do Norte em fevereiro de 2021. A embarcação está a cerca de 20 pés abaixo da superfície, não muito longe de Oak Island, e com base nas imagens que foram obtidas até agora, parece estar bem preservada. Com base em seu formato, parece ser um fura-bloqueio e teria sido usado pelo lado confederado do conflito para romper os navios da União em uma tentativa de chegar a Wilmington. Este, obviamente, falhou na tentativa. Pensa-se que 3 fura-bloqueios foram perdidos na área, mas o comprimento de 225 pés deste significa que é mais provável que sejam os destroços do Agnes E. Fry, que foi, na verdade, construído na Escócia em 1864 antes de navegar para a América. É altamente improvável que os destroços sejam içados, mas mergulhadores podem visitá-los em um futuro próximo. Em março de 2020, o cientista britânico Daniel Field, da Universidade de Cambridge, fez o que descreveu como a maior descoberta de sua carreira na Bélgica. Ele estava procurando fósseis de dinossauros, mas o que realmente encontrou foi o fóssil mais antigo de uma ave de tipo moderno já descoberto. Esta pequena ave, fossilizada dentro de um pedaço de rocha há mais de 66 milhões de anos, foi apelidada de Galinha Maravilha. Ela viveu mais de 1 milhão de anos antes do impacto do asteroide que acabou com os dinossauros maiores. O fóssil seria considerado surpreendentemente bem preservado mesmo se tivesse metade de sua idade, e inclui quase o crânio completo da ave. Uma análise detalhada dos restos demonstrou que a galinha maravilha compartilhava características comuns com as espécies modernas de galinha e pato, sugerindo que é um ancestral comum de ambas. Na verdade, poderia ser o último ancestral comum de ambas as espécies na cadeia evolutiva. Sempre se pensou que as aves modernas evoluíram no hemisfério sul, mas a presença deste fóssil na Europa pode mudar essa linha de pensamento. O nome Galinha Maravilha, obviamente, não é muito científico, por isso foi dado a ela o nome oficial de Asteriornis maastrichtensis. Olhar para o céu noturno com admiração tem sido uma preocupação humana desde que os seres humanos existem. Cada estrela que é visível a olho nu tem um nome, mas alguns desses nomes são enganosos. O que é frequentemente referido como a estrela demônio na constelação de Perseu, por exemplo, na verdade não é uma estrela, mas duas. É um sistema estelar binário conhecido como Algol, que vem da palavra árabe para Gul. À medida que as estrelas orbitam uma ao redor da outra, a luz que atinge a Terra brilha e diminui. O efeito é visível a olho nu e parece que é algo que fascinou os antigos egípcios. Uma referência à estrela aparece no calendário de papiro Cairo 86.637, que foi feito há cerca de 3.200 anos. Surpreendentemente, isso é um total de 3.000 anos antes de Algol ser descoberta por astrônomos modernos. Parece que a estrela demônio era central para a função de todo o calendário. O calendário mede o tempo em períodos equivalentes a 2,85 dias, um ciclo que corresponde de perto à estrela. Por que eles escolheriam especificamente Algol para usar como marcador em vez do Sol ou da Lua, que são muito mais óbvios, é desconhecido, mas é possível que acreditassem que fosse uma entidade divina. Como eles anotaram tanto tempo antes de qualquer outra pessoa é um mistério. Se você curtiu essas descobertas arqueológicas cheias de mistério, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Deixa o like porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente e comenta aqui embaixo o que você acha que ainda pode estar escondido debaixo do nosso nariz, esperando ser encontrado. A gente se vê no próximo vídeo.